Muito bom dia a todos, uma satisfação recebê-los aqui, alguns ao vivo, outros online, na nossa 484ª, primeira vez que eu pronunciei esse número na minha vida, hein? É de número 484, a nossa tertúlia matinal dessa manhã, hoje é dia 11 de janeiro de 2026, então estamos aqui iniciando mais uma apresentação das tertúlias, como vocês veem, ela já tem algumas centenas de apresentações. Então, uma atividade da Conscienciologia completamente já consolidada, né, em todos esses anos. A equipe está aqui comigo, que hoje é a Isabela Colares, que está aqui comigo para esse trabalho. Nós temos a parte técnica também, a monitoria nos acompanhando. E estamos abrindo essa tertúlia matinal dentro das comemorações dos 40 anos, das 4 décadas de lançamento deste tratado, o Tratado de Projeciologia. Essa é a edição original, por isso que ela está assim embalada e cuidada, porque ela já rodou muito por esse mundo. Eu recebi esse livro em 1986, das mãos do professor Valdo, lá no Centro da Consciência Contínua, e para você ganhar esse tratado, ele apresentava uma listagem de 150 obras básicas sobre a projeciologia, já traduzidas para o português, para facilitar. Então, a pessoa deveria ler essas 150 obras e, se quisesse, doar para a biblioteca do Centro da Consciência Contínua. Adivinha o que eu fiz? Exatamente isso, para poder ganhar o Tratado de Projeciologia, que organiza e fundamenta, vamos dizer, a base científica para a projetabilidade lúcida, quer dizer, o livro que no planeta serve para embasar a cultura da projeção consciente no mundo, de uma forma científica, e também a partir de muitas casuísticas, que é o que eu justamente pretendo trazer aqui para vocês hoje, nos parabastidores da projeciologia. Então, podemos iniciar, né, Isabela? Podemos iniciar, eu vou pedir para você abrir, então, por gentileza, com o nosso primeiro slide. Eu gosto muito dessa orientação do professor, que é os fatos e parafatos orientam as parapesquisas. Por quê? Nós tratamos de uma ciência cuja epistemologia, ou a paraepistemologia, não é dessa dimensão. Ela tem origens em outras dimensões, extrafísicas. Então, ela precisa ser abordada de uma outra forma. Ela precisa trazer novos paradigmas, novos modos de apresentação. Então, os fatos e os parafatos. Os fatos nessa dimensão, os parafatos, aquilo que a pessoa experimenta, principalmente se ela é projetora. Ela vai experimentar fatos extrafísicos, fenômenos parapsíquicos que vão embasar o trabalho dela. E é para isso que a gente aqui também trabalha muito com o princípio da descrença, né, Isabela? Antes de passar a definição, eu gostaria de deixar isso aí claro. Aqui, quem está presente no tertuliário essa manhã, sabe que essa informação está aí disponível para nós. O princípio da descrença está ali. Não acredite em nada, nem mesmo informado aqui, agora, nesse momento. Experimente primeiro, para depois a gente poder discutir nas mesmas bases. Porque não adianta uma pessoa dizer, não, mas eu não admito, eu sou contra. Não, mas eu acho que não tem fundamento. Não, ela teve experiência pessoal, ela tem autocasuística comprobatória ou não? É simplesmente uma opinião, um achismo. Então, a gente não trabalha com essa condição. Aliás, esse princípio é um princípio científico, né? O pesquisador, no princípio, ele não vai acreditar em nada, ele vai fazer o experimento. Agora, só que nesse caso, o objeto de estudo é a própria pessoa. Então, o experimento tem que ser pessoal. Não adianta ela se referir apenas a casuísticas e causos que aconteceram com terceiros. Embora ajudem muito, tanto que eu vou trazer aqui 4 casuísticas básicas de 4 cientistas, até certo ponto, citados pelo professor Valdo Vieira no tratado. Por que eu vou me basear nesses 4? Porque são aqueles que ele aprofunda a casuística no tratado. Então, eu vou trazer agora a definição para nós do que nós estamos falando. Hoje, então, nós vamos falar dos parabastidores, quer dizer, os ambientes, as vivências extrafísicas, e os parabastidores da projeciologia são aquelas ocorrências que eu acabei de citar, as paracasuísticas, os experimentos pessoais, que a pessoa tem, históricos, no caso aqui, porque se refere a processos passados,
presentes no entrelinhamento conteudístico da obra sobre a neociência proposta no Brasil. Em 1981, a projeciologia foi proposta no Brasil. Em 1981, no Centro da Consciência Contínua, com o lançamento do livro Projeções da Consciência. Ali ele fala, na quarta edição, ele vai dizer que essa área da projeciologia ela está adstrita à conscienciologia. Anteriormente, na primeira edição, ele dizia que era parapsicologia. Eu até citei isso aqui na minha penúltima tertúlia, que foi sobre a holomemória, megagestão grupal. Eu conto essa casuística em detalhes, para a pessoa saber o que ela está dizendo. A projeciologia, então, a projeciologia foi proposta em 1981, no livro Projeções da Consciência. Ele primeiro coloca esse campo científico dentro da parapsicologia. Por quê? A inteligência do processo, porque era a área admitida na época que estudava fenômenos parapsíquicos do ponto de vista científico. E ele queria trazer algo que já corroborasse o aspecto científico. Depois, na quarta edição do Projeciologia, do Projeções da Consciência, ele já coloca a ciência projeciologia como subcampo da conscienciologia. Então, isso aí também são detalhes importantes. Então, está ali, o panorama das experiências da consciência fora do corpo humano, é esse livro aqui. Esse é o original, de 1986, como eu acabei de citar, entregue aos interessados no tema, desde que a pessoa lesse 150 obras básicas e entregasse comentados, doando os livros para o Centro da Consciência Contínua. Foi assim que eu obtive esse tratado em 1986, no Centro da Consciência Contínua. Então, ali está, o livro foi lançado em 31 de janeiro, ou seja, no final desse mês, nós estamos já abrindo as comemorações das 4 décadas do Tratado Projeciologia e seu lançamento. Porém, no 31 de janeiro é que se completa 4 décadas. Eu, junto com esse tratado, eu também completo 4 décadas de trabalho na Conscienciologia, tendo chegado num dos lançamentos do Tratado Projeciologia no Rio de Janeiro, em 26 de outubro de 86, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, num evento que era um congresso de terapias alternativas. Foi quando foi oficializada no Brasil o uso da acupuntura. Eu estava nesse evento, o professor Valdo lançando este livro, fez uma apresentação, trabalhou com energias, eu percebi, fui lá na frente e perguntei onde que o professor se apresentava. Me informaram que aos sábados, no Rio de Janeiro, às 12h30, lá em Ipanema, ele fazia umas tertúlias, que hoje a gente chama assim, tertúlias projeciológicas. Ele pegava esse livro, lia um capítulo e comentava com o público. Foi assim que eu encontrei esse trabalho. E uma sinoníma dessa apresentação de hoje, uma sinonímia, seria para realidades projeciológicas, para ocorrências projetivas. E nos estrangeirismos eu poderia colocar projectiology backstage, quer dizer, os bastidores, entre telones de la projeciologia. Também seria uma forma da gente dizer isso em outro idioma. Então, é por aí que a gente vai entrar. E essa retrospectiva, o que vem a ser projeciologia? É uma palavra formada do grego, ela vem projectio, arte, tratado, exposição cabal, é o campo da pesquisa, e logos, né, o conhecimento. O campo de pesquisa que se dedica ao estudo científico dos fenômenos da consciência, em estado descoincidente dos veículos de manifestação, ou seja, do seu holossoma. Nós entendemos que a consciência usa vários corpos para se manifestar. E é dessa forma, então essa é a razão das suas projeções, inclusive energéticas, durante os estados alterados de consciência. Eu coloquei aqui, por que eu fiz essa introdução? Essa introdução é específica para chamada aos intermissivistas, neo-intermissivistas, para eles saberem do que a gente está falando e o que eles estão buscando. Eu aqui, então, vou trazer os estados. Podemos seguir, Isabela? Eu vou andar mais um pouquinho. A gente já falou sobre a retrospectiva. Olha lá, isso aí é importantíssimo. A gente aprende isso, logo que a gente chega, será que aprende? Será que apreende? Será que sabe? Ouviu falar ou nem entende? Ali são os 5 estados básicos que nós hoje admitimos de manifestação da consciência. Claro que deve existir muitos outros que a gente nem sabe. Isso aqui nós estamos no meio do caminho. Ciência é assim, hoje está muito atual, amanhã está totalmente defasado. E a gente espera que isso aconteça com a projeciologia,
que as experiências projetivas de todos vocês e todos nós mudem bastante esse contexto e a gente possa trazer muito mais informação. Mas, no momento, o que a gente conhece, que está ao nosso alcance, ao nível dos olhos hoje, seria o estado da vigília. Eu espero que todos aqui estejam nele, ainda não estejam dormindo, se tomar café, dá um jeito e acorda, porque a ideia é essa. E quem está em casa, o mesmo recado. Estado da vigília, a consciência se manifesta no holossoma, como eu estou aqui agora, composto por um corpo físico, soma, energossoma, holochakra, que é a dinâmica do energossoma, o psicossoma, o corpo emocional, o mental soma, coincidentes. A gente espera que esteja assim. Mas nós temos o estado projetado, que é o que mais interessa aqui hoje para nós, porque nós estamos falando da fundamentação científica desse estudo, o campo do estudo da projeção consciente humana. Então, ali o estado projetado, ele quando você está fora do corpo, durante o sono, mas também ocorre em estados alterados patológicos, desmaio. Aliás, muitos estados até diferentes. Por exemplo, o carro em alta velocidade provoca descoincidência. Uma viagem de ônibus contínua, de muitas horas, provoca coincidência nas pessoas sensíveis. E elas custam a voltar. Depois, quando chegam no lugar, ficam meio mareadas, ou seja, não entende muito bem o que está rolando. Porque essa pessoa é muito sensível, é cheia de frescura? Não, essa pessoa é parapsíquica e se descoincide com muita facilidade. Por isso que ela tem esse problema, que se é que pode chamar um problema. Então, é o estado projetado. Ela começa com a pequena descoincidência e vai até a saída completa fora do corpo. Podemos seguir, Isabela? A gente vai. O estado extrafísico, aí já é com uma coisa mais permanente. É quando a pessoa passa pela desativação somática, chamado pelos religiosos desencarnação, né? Que é a soltura completa do corpo aqui e a pessoa vai para outra dimensão. Nós chamamos ali também de dessoma, descoincidência holossomática final, bitanatose, ou seja, é a dessoma do corpo físico e depois a dissipação das energias do energossoma, quando ela acontece. A maioria das pessoas não dissipa as energias do energossoma quando passa pela dessoma. A pessoa conserva as energias e mantém essas energias, vamos dizer, cristalizadas, o que impede a percepção de estar morto, de ter falecido. E hoje, para nós que fazemos assistência a essas consciências, o que mais comum existe é isso. A pessoa, não é a pessoa morreu e não sabe, vamos dizer assim. Então, morreu e não sabe. A pessoa sabe, sai do corpo definitivamente, mas não percebe a sua realidade. Esse é um estado importante que a gente trabalha com ele. Então, é um estado mais permanente até a próxima vida. O estado de consciência contínua que é importantíssimo para o projetor. Quando o projetor ou a projetora percebem que estão saindo do corpo e não perdem nem um minuto a lucidez do que acontece. Então, a pessoa percebe que está lúcida, que ela se descoincidiu, que ela está saindo do corpo e que ela está em outra dimensão. Isso é o estado da consciência contínua. Quando ela retorna, ela também sabe o que aconteceu durante o período que ela esteve fora. Então, esse é o estado da consciência contínua. E podemos seguir. Hoje, o estado que a gente conhece mais assim de perto seria o estado da consciência livre, aquela consciência que passou pelo estágio evolutivo em todos os seus níveis, alcançou o ápice naquele nível da evolução e se manifesta apenas pelo mental soma. Então, é a tritanatose, ela desativa o corpo físico, o energossoma, e depois ela desativa também o psicossoma, o corpo emocional, porque ela não precisa mais desse veículo para se expressar. Ela já está em alto nível de sentimentos, de mega fraternidade, e ela já não precisa mais daquele veículo emocional para nada. Então, e depois, uma grande interrogação. Se alguém aqui souber, não deixa de me contar. Tá? Se alguém souber também que estiver em casa, manda para nós. Você já descobriu outros estágios mais avançados ainda. É claro que no orientalismo eles falam de diversos corpos e manifestações, mas nós estimamos que sejam apenas outros estados ainda mal interpretados. E para nós, o que está hoje ao alcance do entendimento, sem representar um campo de pesquisa que para nós é mateológico, quer dizer, está fora da compreensão, para nós seria essa consciência livre. Está bem até aqui? Isso tudo é o preâmbulo para o nosso neo-intermissivista, o intermissivista que nem sabe que
que está ouvindo e está assistindo essa tertúlia matinal, fala, peraí, mas era isso que eu estava procurando, que eu tenho esse fenômeno, eu tenho esse experimento. E agora nós vamos entrar no tema propriamente dito. Eu vejo que nós temos aqui uma condição muito importante. O conhecimento histórico e para-histórico de qualquer campo que a gente esteja interessado, ele permite a nós, com o SINS, estabelecermos uma comunicação mais estreita com as consciex que acompanham esse trabalho e principalmente com as comunidades extrafísicas que superintendem esse trabalho. Na hora que você faz essa retrospectiva que eu acabei de fazer aqui, que nós tivemos como matéria no curso intermissivo, na Comunex paraprocedencial de todos nós aqui, eu inclusive, nós estamos fazendo essa conexão mais estreita com a nossa paraprocedência. Isso é um fato importantíssimo. Por que a holomemória tem esse significado? Porque foi ali que se originou o paraprojeto da difusão tarística desse conhecimento, que agora nós nos apropriamos dele aqui nessa dimensão. Então, é por isso que é importante a gente entender isso, o chamado curso intermissivo. Pela projetabilidade lúcida, os intermissivistas podem fazer o seu perfilamento. Significa que eles se apresentam tais como agentes retrocognitores tarísticos nessa dimensão. Nós fazemos esse perfilamento perante o amparo extrafísico, a nossa Comunex paraprocedencial, de onde nós saímos, onde fizemos cursos intermissivos, também nas Comunex, onde fizemos os cursos intermissivos. Isso tudo nos remete a essa para-origem, porque a nossa origem não é dessa dimensão. A consciência não se origina aqui, ela é extrafísica, a manifestação habitual dela. Aqui é praticamente um intervalo nas comunicações que ela tem, nas manifestações que ela tem. Mas nós vamos entrar agora, propriamente, por que essas 4 personalidades que eu estou priorizando hoje, elas foram comentadas pelo professor Valdo aqui no tratado, porque são personalidades históricas, projetoras, conscientes, pioneiras. Elas trouxeram casuísticas que serviram para o professor fundamentar esse livro. Ele precisava se reportar a casos que já tinham acontecido antes, não apenas o pessoal. O pessoal ele já tinha publicado, ele publicou no início da década de 80, o diário pessoal dele. Olha, eu me projeto assim, eu encontro com tais consciências, eu me manifesto dessa forma. Mas ele precisava referendar a ciência num nível muito mais profundo. Então, ele teve que fazer um levantamento histórico exaustivo de projetores e projetoras, e elementos, e culturas, e civilizações, e etnias que já usavam a projetabilidade lúcida, que ele não descobriu a projetabilidade. Ela sempre existiu, mas ela sempre foi cercada de mistério, ela sempre foi processo oculto, ela precisava de iniciações, ela era tratada dentro de um âmbito fechado de alguns privilegiados, alguns eleitos que podiam participar. Por quê? Porque se pensava, como toda doutrina, seita ou qualquer tipo de processo assim, ou até religião, é como se fosse assim, as pessoas não estão preparadas para serem esclarecidas. Isso é um domínio de mercado, não é? Elas não estão preparadas, coitadas. Elas são as pobres mortais, elas não sabem. Porque se a gente der essa chave para elas, elas vão ficar adultas e vão dar aquela banana technique que o professor Valdo tanto comentava para toda essa baboseira que a gente é obrigado a engolir a vida inteira nas culturas, nos livros sagrados. Esse aqui não é um livro sagrado, ele é um livro de ciência. O livro sagrado é bem diferente. Ele fala com palavras misturadas, ele usa processos herméticos, porque é para um grupo selecionado, há uma seletividade, só aqueles poucos podem entender. É como se você fosse um idiota. E você não tivesse capacidade para entender aquilo que já acontece com você. Quer dizer, você tem, fica no escuro, e quem tem e sabe não ensina. É o contrário da ciência. A ciência fala, todo mundo tem, então vamos ensinar. Porque as pessoas precisam aprender sobre isso. Elas não têm ambiente para falar a respeito disso. Então, é nesse contexto que eu vou abordar essas 4 personalidades que o professor Valdo nomeia. Vamos em frente. A primeira delas vai ser esse aqui. Aqui está um livro, uma edição integral, que foi comentada por um francês chamado Serge Hutin, que ele é um especialista. São as profecias de Nostradamus, numeradas e comentadas. Esse livro está na minha bibliografia, tá, gente? O paper que vocês pegarem está na minha bibliografia, vocês podem
utilizar para fazer a pesquisa de vocês. Quem tiver interesse, está aí, ó. Esse livro é um livro numerado de 1920. O número da edição dele e o primeiro trimestre de 75. Então, é uma obra que serve de base para a gente consultar quando a gente quiser comparar as quadras que o professor nomeia no Tratado Projeciologia com o original. Então, eu prefiro usar tudo no original, porque as coisas ficam mais claras quando a gente não depende de traduções. Então, a primeira é essa. Conforme, visando introduzir o Holopensene da saga, quer dizer, do histórico de perseguição, de desentendimento sobre a projeção consciente ou a projeciológica histórica, o professor Valdo sempre recomendou uma curiosidade sadia e uma especulação intelectiva responsável. Isso muda de figura totalmente qualquer, vamos dizer assim, pessoa só curiosa, leviana, que quer tratar isso de uma maneira mística. O autor, então, ele faz a análise de 2 quadras específicas das famosas tertúlias, assinadas pelo judeu converso, célebre parapsíquico, médico, astrônomo francês do século XVI, Michel de Nostre-Dame. Nostra, damos, significa damos o que é nosso. Ele adotou a forma latinizada do nome, porque o nome era Nostre-Dame, em francês, que quer dizer Nossa Senhora, porque o judeu converso tinha que provar que ele era católico 100%. Então, ele usava os nomes todos de santo, de coisas desse tipo, para livrar a barra dele, porque senão ele era perseguido pela Inquisição. Então, é por aí. Michel de Nostre-Dame, ele nasceu em 1503, em Saint-Rémy-de-Provence, e ele dessomou em 1566 em Salon de Provence. Ele, então, essas 2 quadras, só um minutinho, versavam sobre o advento da futura ciência. Por que ele usou Nostradamus? Porque Nostradamus era um pré-cognitor e ele, dentro das quadras dele, daquela linguagem hermética misturada e léxico extremamente complexo, ele fala que no futuro haveria uma ciência para estudar a projeciologia. Ele fala dessa ciência, como ela chegaria no mundo. Porque, segundo os especialistas, o professor Valdo não se considera um nostradamista, mas ele diz que, segundo as pesquisas, aquelas quadras de Nostradamus, elas representam eventos que iriam acontecer até 3 milênios depois da época dele, que é o século XVI. Certo? França, século XVI, vamos em frente. Podemos ir? Trípode. Aqui, vocês já ouviram esse nome? Trípode. É um móvelzinho pequenininho, pode ser de bronze, pode ser de madeira, redondinho, com 3 pés, por isso trípode. Nostradamus usava a trípode para fazer as previsões dele, né? Porque era utilizada na Grécia Antiga também, no transe das pítias, das pitonisas, das sibilas. E o professor Valdo, no livro Zéfiro, da professora Mabel Teles, fala que o professor Valdo teve vida nessa época do oráculo de Delfos, nessa condição, pítia, ou seja, a parapsíquica que fazia as previsões, as pré-cognições, pítias. Muitos de nós aqui estivemos nessa posição, homens hoje ou mulheres, não importa, estiveram nessa posição, seja como sacerdotes do oráculo de Delfos, na Grécia, ou seja como a pré-cognitora, como pítia, no caso. Elas também usavam. Então, Nostradamus usava a trípode, as pítias usavam a trípode, e a Madame de Chantal, Raymond Pauline Chantal Jamet, uma francesa, parisiense, nascida em 1917, dessomada em 2006, integrante da nossa moderna parelencologia, que aparece aqui em diversas tertúlias, eu contei acho que 7 tertúlias que ela aparece, ela também utilizava a trípode. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu convivi com essa francesa e eu participei das sessões de parapsíquicas dessa francesa, durante 3 anos, no início, no sul da França. Então, eu trouxe também porque ela aparece nas tertúlias, ela está na paralencologia nossa e, ao mesmo tempo, é uma pessoa com a qual eu convivi e cujos amparadores me trouxeram para a conscienciologia, segundo o professor Valdo. Isso o professor aborda em diversas tertúlias. Então, qualquer pessoa que quiser ouvir, depois é só chegar nessas tertúlias que são citadas também. É só pedir que a gente tem a relação das tertúlias, onde ele fala de Madame Chantal. Aliás, no dia 1º de fevereiro, eu vou dar um curso pela ACIP sobre o parapsiquismo de efeitos físicos de Madame Chantal.
Vou falar sobre trazer o material de materialização, as coisas das quais eu participei, pinturas parapsíquicas, a casuística específica que eu tenho toda documentada, desde que eu cheguei de volta ao Brasil. Podemos ir em frente? Interpretação. Então, aqui é um fato bem importante. Eu falei da trípode de Nostradamus, estamos ainda na linha de manifestação de Michel de Nostradame. E a interpretação. Os estudiosos tiveram que fazer um esforço tremendo, porque o texto de Nostradamus é uma rede lexicográfica que funde latim, francês arcaico, grego, provençal, espanhol e hebraico. Então, não é para amadores. Ela exige uma cultura geral ampla, profunda, antes de formar qualquer opinião. Inclusive, ler os textos originais, todos, senão não dá. Então, a pessoa tem que ser versada em francês arcaico, senão ela não consegue nem entender o que está escrito ali. Ela vai chutar alguma coisa, porque é igual leitura de nuvem, como dizia o professor Valdo. Qualquer interpretação serve. É só você ajeitar e botar do seu modo. Agora, tem uma diferença que depois a gente vai explicar por que a leitura do professor Valdo Vieira é diferente da leitura de qualquer nostradamista. Porque qual é o ponto que pega aí, que vai dar a veracidade do processo. Então, ele faz migrações conceituais, metáforas técnicas, usa recursos gramaticais enigmáticos. Era para ele mesmo. Essa técnica se chama entrelinhamento. E o entrelinhamento é a base da holomemória. Inclusive, o professor Valdo diz que essa técnica do entrelinhamento foi passada por ele mesmo, como Zéfiro, para as personalidades que eu vou citar aqui. Então, é por isso que o entrelinhamento é um fato importante. Vários autores usam o entrelinhamento, mas o entrelinhamento que Zéfiro passa para as pessoas, que ele está transmitindo informação, é muito diferente, que era para ele mesmo. Ele estava deixando um processo autorrevezamental. Por quê? O professor Valdo é uma prova viva do autorrevezamento multiexistencial planejado, programado. E a gente está fazendo exatamente isso aqui. Os parabastidores da projeciologia, que eu estou apresentando hoje, agora, estão dentro da especialidade autorrevezamentologia, ou revezamentologia, porque eu estou trazendo uma linha de timeline do professor Valdo Vieira, atual personalidade aqui, que ele fez esse processo. Usou o entrelinhamento para ele mesmo, deixou coisas escritas que ele mesmo pudesse recuperar mais tarde para fundamentar a projeciologia. Então, isso é bem importante. Abordagens biográficas sobre Nostradamus destacam a formação erudita do precognitor francês, possuidor de doutoramento em medicina, farmacologia, astronomia e matemática. Retórica também, porque a escola de medicina ensinava retórica. Além dos trafores notórios de historiador, filósofo hermético, ele tinha inclusive conhecimento das potestades celestes, ou seres angélicos, Homo sapiens sereníssimos. O professor Valdo indica que esse pesquisador, Nostradamus, cientista, judeu converso, médico do século XVI, ele conhecia a questão dos serenões. Ele tinha esse tipo de informação desde essa época. É bem importante a gente acompanhar isso para a gente poder entender as conclusões desse trabalho hoje, quando a gente chegar às conclusões desse trabalho. E as centúrias foram redigidas de modo obscuro intencionalmente. Podemos voltar um pouquinho? Elas foram redigidas de modo obscuro intencionalmente. Por quê? Por causa da perseguição, da Inquisição, gente. Nós estamos no século XVI. A Europa graça a Inquisição no século XVI. Espanha é um exemplo, a França, outro exemplo. E para que Nostradamus ficasse protegido da Inquisição, que perseguia os profetas, os precognitores, ele tinha que usar uma linguagem obscura para a própria segurança dele. Esse hermetismo textual, ele tem muitos atenuantes para Nostradamus, porque havia essa perseguição. Era o brachium seculare, quer dizer, o braço secular inquisitorial, que perseguia todo mundo. E ali tem, c'est la malice du temps. A malícia do temps, é a malícia dos tempos. Essa frase é citada pelo autor francês, da Sorbonne, historiador, Denis Crouzet, na obra dele, que está na minha biografia,
ela Le au cœur de Catherine de Médicis, porque é uma frase de Catarina de Médici, a malícia dos tempos, ou seja, os tempos naquela época eram esses. E, na verdade, Catarina de Médici contratou Nostradamus como médico da corte, embora ele morasse a quase 1000 quilômetros da cidade que ele morava, ele só foi à corte uma única vez. Mas ele era considerado, contratado como médico da corte. Isso dava a ele uma blindagem para ele não ser perseguido pela Inquisição. Então, esse é um fato bem importante, como é que ele conseguiu publicar o livro e como que ele conseguiu trazer essa informação. Podemos entrar na quadra propriamente dita, que está lá, ó, vou ler aqui. Le divin verbe sera du ciel frappé, que ne pourra procéder plus avant, dit rassurant le secret estupé, qu'on marchera par-dessus et devant. A tradução, a palavra divina será do céu descerrada, e de outra forma não mais poderá ser. Desvendado o segredo guardado, caminhará para o alto e para a frente. Essa é a primeira quadra que ele achou, anunciando o trabalho que ele iria fazer aqui no século XX. Foi a primeira quadra que ele achou. Então, ele traduziu. Então, aqui, ó, le divin verbe, o verbo divino, a palavra divina, a expressão significando mantra. Essa palavra também, le divin verbe poderá ser um mantra. Frapper quer dizer bater, aplicar, dar pancada, atacar, golpear. Du ciel frappé, golpeado do alto, caído do céu, atingido por um raio. Pourra, poderá, proceder, provir, conduzir-se, avant, antes, primeiro, racerar, descobrir, desvelar, revelar, estuper ou estuper, guardar, fechar a boca de alguém, marchar, caminhar, par-dessus, marchar sobre alguém, insultar, devant ou na frente de alguém, proceder. Então está lá a precognição, então ele diz assim, pode passar. A palavra divina, a verdade relativa da projeciologia, o mantra autodefensivo, extrafísico, pluriexistencial, será atacada, golpeada do alto, do céu, dimensão extrafísica, multidimensionalidade, perseguição, assédio, descerrada, mas de outra forma não mais poderá ser. Nada conseguirão contra ela. Desvendando o segredo guardado, a projetabilidade, a parafisiologia da consciência, a projeção da consciência lúcida, caminhará para o alto, influirá em todas as coisas, intrafísicas e extrafísicas, cosmoética, serenismo, e para a frente, além, a evolução infinita na multidimensionalidade. Esse é o recado que Nostradamus passou para ele mesmo no século XX. Tá? Aí está a tradução, está feita, a quadra está aqui. Essa quadra está aqui no original, depois, quem tiver interesse. Desde que o livro não suma, porque eu aproveito para comentar que eu trouxe um livro raro aqui na tertúlia, que era um livro materializado pelo Carmine Mirabelli para mim, na casa de praia do professor Valdo de Itacoatiara. Esse fato foi citado em diversas tertúlias por mim, apresentado o livro aqui, e o livro sumiu. Então, caso alguém ache um livro pequenininho, de capa vermelha e de couro, escrito Infâncias Célebres, da autora francesa Louise Collet. Esse livro foi materializado pelo Mirabelli para mim no jardim da casa de Itacoatiara, do professor Valdo, no dia 26 de dezembro de 1989. Então, o lugar dele ou é comigo, ou ele pode ter se desmaterializado, o que também é possível, porque objetos materializados, como eu vou comentar no curso sobre Madame Chantal, materializações das quais eu participei, eles também podem ser desmaterializados. Mas não creio nessa opção, porque esse livro ficou comigo durante 37 anos. Se fosse para ele desmaterializar, ele já teria desmaterializado há muito tempo. E se ele estiver com alguém, a gentileza de deixar na recepção do SEAEC, na holoteca, com as melhores energias. Tá? É o que eu espero. Esse livro aqui, então, contém a quadra que eu acabei de comentar para vocês. Agora, vamos para a segunda quadra. Está aí, ó. Le divin verbe, a mesma coisa, a palavra divina. Donnera à la substance, comprend ciel, terre, or occulte, au fait mystique, corps, âme, esprit, ayant toute puissance, tant sous ses pieds comme au siège célique. Por que eu estou fazendo questão de ler em francês o original? Por
causa da energia, que eu não sou nem boba, né? Eu não sou nem boba. Então, a ideia é justamente fazer esse tipo de evocação. A palavra divina dará a substância abrangendo céu, terra, ouro oculto, no feito místico, corpo, alma, espírito, tendo todo o poder, tanto sob seus pés como no trono celeste. Divan verbo, nós já comentamos, é o verbo divino, a palavra divina, o mantra. Donra, variante de donerá, quer dizer, dará. Substância é a substância do espírito, o ser consciencial, a consciência, a essência. Comprend, incluindo, abrangendo, ouro, oculto, desconhecido, fé, fato, fenômeno. Algumas traduções erraram, porque tinha um erro de impressão, em vez de fé, que se diz feito, lé, que é leite, é outra coisa, traduzir errado. Mystique, abstruso, sobrenatural, puissance, poder, autoridade, sul, debaixo, selic, celeste, paradisíaco, sagrado, ou siège selic, no trono celeste, mas também pode se referir à sede da igreja, porque na época tinha que fazer esse tipo de comparação para poder se sair bem, né? Ele então fala isso. Então o professor fala, a palavra divina, a verdade relativa da projeciologia, o mantra autodefensivo, extrafísico, pluriexistencial. Dará a substância, a consciência em evolução, abrangendo o céu, dimensão extrafísica, terra, vida humana, intrafísica, averpon, da projetabilidade lúcida humana, ouro, né, oculto, escondido, proibido, fato, fé, o fenômeno fisiológico, parafato, parafisiológico, projetivo, místico, simbólico, corpo humano, a ponta rústica da consciência, alma, espírito, o ser completo, integral, o holossoma, né? Tanto sob seus pés, na vida, sobre a terra, a crosta terrestre, a existência intrafísica, quanto no trono celeste, na dimensão extrafísica. O agiológico, quer dizer, a experiência dos santos, que se diz aí também. O fenômeno da bilocação física, a projetabilidade avançada. Ama, quer dizer, a consciência intrafísica, conectando energia e matéria. Espírita, a consciência extrafísica, real condição. Siège selic, a realidade extrafísica, a paraprocedência consciencial, extraphysical hometown. Essa é a tradução que o professor Valdo faz e complementa para quem tiver interesse. Está bem até aqui? Estão metabolizando bem? Está tudo tranquilo? Tudo certo? Então, quem quiser mais detalhes sobre esse fato, é só pegar o Projeciologia e dar aquela aprofundada boa na leitura, que eu acho que hoje não se faz muito mais isso. Os primeiros professores de Projeciologia recebiam esse tratado, dividido em 4 partes pelo professor Samuel de Souza, que deve estar nos vendo e ouvindo lá de São Paulo, nosso primeiro diretor técnico-científico, professor de Física da USP, e ele então dividiu o tratado em 4 partes, ele ajudou a revisar e escrever até capítulo, o professor Valdo ajudou, foi assistente na época desse trabalho, e ele, então, dividiu, e nós tínhamos que pegar o Projeciologia e chamava fichar. Você, então, pegava capítulo por capítulo e fazia o seu fichamento pessoal das aulas que você daria com este conteúdo. Ah, mas já tem o livro. Sim, mas você tinha que saber o que estava dentro do livro, né? Então, você tinha que fazer o seu fichamento pessoal de todo esse tratado aqui. E assim sucessivamente com as demais obras. Então, é isso aí até agora que a gente está trazendo. Trouxemos a primeira personalidade, Michel de Notre Dame, francês, provençal, nascido na Provence francesa, e ele traz, então, 2 quadras premonitórias ou pré-cognitivas da futura ciência projeciologia. Autorrevezamento multiexistencial do professor Valdo Vieira. Podemos seguir? Nós vamos entrar agora. Antes de passar para o outro, eu quero comentar uma coisa interessante depois com vocês também. Mas isso aí a gente pode deixar. Vamos pegar aqui Swedenborg. Esse aqui, Emanuel Swedenborg. Swedenborg pode se escrever com 2 M's, existe com a forma portuguesa do Brasil, que é com M só, mas também pode ser com 2 M's. O que eu ia comentar aqui, vale a pena inserir sim, é o seguinte: Nostradamus, ele escreveu uma obra chamada... É de Nostradamus, tá?
Interpretação dos hieróglifos de Ora Polo. Esse livro é escrito por Nostradamus. Ele não é muito comentado, não é muito conhecido, a maioria das pessoas não sabe nada sobre isso. Por quê? Porque, como Valdo Vieira, na personalidade do retroego dele, lá no oráculo de Delfos, ele trabalhou, e ele trabalhou também como sacerdote de Horus no Egito, aqui nesse livro que Nostradamus escreve, é um processo retrocognitivo dele. Horus, ora Apolo significa Horus e Apolo. Ou seja, ele pegava o que sabia de Horus, que ele trabalhou nos bastidores, no Egito, como sacerdote de Horus, e depois como Pítia de Apolo, no oráculo de Delfos. Isso aí no livro da professora Mabel tem isso aí, en passant, mas não tem essa informação que a gente está trazendo aqui. Esse livro é um livro raro, que foi comprado na França, achado por uma pessoa que eu pedi para ver para mim, e aqui, então, o professor Nostradamus, ou Valdo Vieira, ou o sacerdote do Egito de Horus, ou de Apolo, ele explica o que é cada hieróglifo, para ele mesmo. Tá? Então, é um livro complexo, porque está em francês arcaico, então não é uma leitura simples, Ora Polo. Alguns biógrafos mais assim eruditos falam dessa obra. Nostradamus, Interpretação des Hieroglyphes de Ora Polo. Texto inédito, estabelecido e comentado por Pierre Rollet, edição Ramon Berenguer. É um livrinho numerado no exemplar 0693. Ele foi de 3.000. É uma edição original, especial, ela é inclusive encadernada em tecido, ela não é um livro muito comum. Está aqui. O mais interessante, Rabelais, o autor de Gargantua, né? La vie très horrifique de Grand Gargantua, o Gargantua, do Rabelais, o autor francês. Ele cita aqui o Ora Polo. É bem interessante que ele, no meio mostra a erudição dele e o tipo de leitura que ele fazia, né? Ele cita aqui, ó. Em tempos antigos, no Egito, se escreviam por letras chamadas hieróglifos, as quais era difícil de entender, e falando de virtude, propriedades da natureza e figuras importantes de Horus Apolo. E compôs 2 livros, o Polifilha, ou Songe d'Amour, e o Ora Polo. Aqui ele fala do livro antigo, lá do Egito, e que o professor Valdo Vieira, na época Nostradamus, escreveu para ele mesmo, ou seja, ele tinha o hábito de escrever obras para si próprio. Ele sabia que ia voltar e podia pegar o texto logo na sequência. A mesma questão em relação a Emanuel Swedenborg. Podemos entrar no slide do Swedenborg, que aí a gente vai falar um pouquinho dele. Swedenborg, Emanuel Swedenborg, ele era um filósofo sueco, isso aí a gente já passou, pode passar. Swedenborg, cientista, né? Filósofo, clarividente, projetor consciente, sueco, filho de pastor luterano. Emanuel Swedenborg foi o primeiro diarista projetivo, quer dizer, o professor Valdo Vieira escreveu um diário projetivo e Swedenborg também tinha um diário projetivo. Considerado precursor da projeciologia. Ele era visitado pela consciex amparadora Zéfiro, a para-identidade intermissiva de Valdo Vieira, e foi esclarecido sobre amparadores, assédio interconsciencial, parapsicóticos pós-dessomáticos, projeção assistida, projeções lúcidas seriadas, rememoração pós-projetiva, recesso projetivo, volitação. Mas a formação religiosa dele e o ambiente fizeram que ele interpretasse a visita, a presença de Zéfiro como se fosse Jesus Cristo, porque era a cultura que ele tinha, a cultura cristã. Ele atribuiu tudo que ele aprendeu ali, tanto que ele, na sequência, ele acabou criando uma igreja, a nova igreja, que é uma igreja unitarista, mas também cristã, com as mesmas histórias em relação, embora fosse mais ecumênica, recebesse gente de tudo quanto é formação, a igreja unitarista, mas não adiantava porque era mesmo com a visão cristã. A obra dele mais importante é justamente o Diário Espiritualis, o Diário Espiritual, e ele era erudito,
tinha considerado a maior biblioteca da época, inventor, editor do primeiro periódico científico da Suécia, Dédalus Hyperboreas. Não bastou isso para abrir os para-olhos dele para a max dissidência religiosa. Ele repetiu o processo, seguiu em frente. A dupla vida consciencial, também passada, aprendida com Zéfiro, fez que ele criasse uma doutrina chamada Nova Igreja, e ele era negacionista da teoria da serexualidade. Ele não admitia a questão da serex. Então, isso limitou bastante o trabalho dele, apesar de todo o esforço de Zéfiro para abrir os para-olhos dele para uma outra realidade, para que servisse de casuística para esse livro aqui, no futuro. Não foi possível. Ele repetiu o processo e tudo bem. Ajudou com muita coisa para a época. Ele previu um incêndio que acontecia em Estocolmo, a uns 450 quilômetros de distância, na hora certa, na presença de 16 convidados, e o filósofo Immanuel Kant relata esse caso todo na obra dele. Era impactante, eles queriam demonstrar que aquilo não aconteceu. No entanto, era um jantar formal com 16 convidados, todos eles viram ele fazendo a precognição a 450 quilômetros de distância, na outra cidade, ele estava em Gotemburgo e o incêndio estava acontecendo em Estocolmo. Então, ele era um precognitor também de alto nível, quer dizer, o segundo precognitor. Nostradamus precognitor, Swedenborg precognitor. Vamos em frente, mais um pouquinho. Aqui nós chegamos, então, à obra de Balzac. Aqui é uma outra obra do Swedenborg também, que quem tiver interesse, chama O Céu, Suas Maravilhas, o Inferno, do que foi visto e entendido por Emmanuel Swedenborg. Esse livro em que ele passa as informações que ele recebeu de Zéfiro, sobre a vida extrafísica, aquilo tudo. Então, nesse livro aqui, ele passa essas informações, mas dentro da doutrina da Nova Igreja, com aquela visão que eu comentei com vocês. Chegamos em Balzac, Honoré de Balzac. Eu não me detive muito na questão do Balzac por mais tempo aqui, porque tem livros importantes para as pessoas lerem e fica mais legal. Podemos falar dele? Ele nasceu em 1799, logo após a Revolução Francesa, né, e viveu pouco, viveu até 1850. Autor da obra dele célebre, é claro, que é a Comédia Humana, que é uma obra extensíssima. E dentro dessa obra extensíssima, ele publicou um livro chamado Louis Lambert. Eu tenho aqui a edição em francês, a Folio Classique, que está na minha bibliografia. É interessante que apresenta Louis Lambert, uma outra obra dele chama Os Proscritos, Les Proscrits, e Jesus Cristo em Flandres. Ele também tinha esse vínculo com a questão de Jesus Cristo em Flandres. Mas o livro Louis Lambert, que para quem tem interesse foi traduzido primorosamente pelo professor Laurentino, tá aqui o professor Laurentino Afonso, ele traduziu essa obra para o português, tem na epígrafe para quem tem interesse, na Shopcons também. Essa obra é considerada por todos os biógrafos e balzaquistas internacionais como obra autobiográfica, porque aqui Balzac se refere ao tempo que ele passou no internato do Colégio Vendôme, um colégio fechado dos oratorianos, dos padres. Era praticamente uma prisão, né? E ele ali teve até problemas de saúde sérios, mas nesse período e ao longo do tempo, ele foi também monitorado e assistido pelo Zéfiro. Então, ele foi muito assistido nesse período. Então, outra vez, aparece Zéfiro orientando uma pessoa, um escritor famoso francês, que ia se tornar um dos maiores escritores franceses, para falar da projeção consciente. Ele também é considerado um precursor da projeciologia. Ele, então, de forma muito mais aberta e direta. Por quê? Porque naquela época já não tinha perseguição que havia anteriormente para se falar disso. Então, podemos mostrar ali o slide para quem está nos acompanhando ali, com Balzac. Balzac, então, ele escreve esse livro, Louis Lambert, e ele anuncia que no futuro haveria uma ciência que estudaria o que acontecia com ele. Pode voltar só um, por favor, Isabela. Ali, Balzac, olha ali.
ele fala ali, isso eu não vou repetir porque está exaustivamente apresentado aqui no Projeciologia. Ele só comenta, se eu estava aqui enquanto dormia na minha alcova, esse fato não constitui uma separação completa, descoincidência. Observação do professor Valdo. Entre o meu corpo e o meu ser interior, holossoma, né? Ora, se meu espírito e meu corpo puderam separar-se durante o sono, por que não poderia eu divorciá-los igualmente durante a vigília? E na sequência, ele completa. Pode falar. E esses fatos se verificaram pelo poder de uma faculdade, que põe em movimento um segundo ser, psicossoma, observação do professor, ao qual meu corpo serve de invólucro. Por que terão os homens refletido tão pouco, até agora, sobre os acidentes do sono, estados alterados de consciência, claro, que acusam nele uma dupla vida? Não haverá uma nova ciência, projeciologia, nesse fenômeno? Então, no livro Louis Lambert, no meu caso é a edição francesa, na página, ali está a página para vocês, não estou vendo, não dá para ver, mas ali está apontando onde é que ele fala isso. Então, ele é considerado precursor. Eu não vou me adentrar mais nisso aí, porque isso está exaustivamente contemplado no Tratado de Projeciologia, vocês podem olhar, mas o mais importante é a questão do entrelinhamento. Na tertúlia Posicionamento Pré-Dessomático, do professor Valdo, ele então explica que é sobre Balzac. Ele fala várias vezes da questão do entrelinhamento de Balzac e assume que ele, como Zéfiro, foi que passou a técnica para Balzac, do entrelinhamento. E ele finaliza e conclui dizendo que o entrelinhamento é das coisas mais complexas e importantes no processo da retrocognição. Ou seja, ele dá uma deixa de quem quiser lembrar da vida atual, tem que escrever. Fala a mesma coisa depois da enciclopédia da Conscienciologia, viu, Fernando? Que a enciclopédia da Conscienciologia, ela é feita como entrelinhamento para nós podermos recordar na vida futura. Ele está passando a mesma técnica que ele usou como Nostradamus, passou depois para o Swedenborg, passou e vai adiante, vai caminhando, passou para Balzac. Então, quem quiser ter retrocognição, precisa saber escrever com entrelinhamento. O que pode ser o entrelinhamento para a pessoa? Um verbete, por exemplo, não precisa ser um auto-verbete. O verbete que a pessoa faça. Ali dentro tem a casuística. Quando ele é um verbete consistente, com a casuística do verbetógrafo, ou seja, todo verbete é auto-verbete. Ou então está repetindo coisa que já foi falada. Porque tem que ter casuística. Tudo é a base da casuística. Então, o verbete casuístico, ele é o entrelinhamento nosso. Porque quando a gente for ler esse verbete lá na frente, numa outra vida, você vai se recordar do que você queria dizer com aquilo ali. Você vai traduzir a sua experiência para as lembranças que você tem. Porque, para todos, ele é um verbete dentro do confort. Se a pessoa só lê e não tem a casuística, ela vai entender de uma forma generalista. Mas se a pessoa que escreveu tem outro verbete atrás daquele, que é o verbete do que ela vivenciou, percebeu, sentiu enquanto ela escrevia. Então, vamos dizer assim, o que predomina nesse trabalho de hoje que eu estou apresentando para vocês é a questão do autorrevezamento multiexistencial e o entrelinhamento, o papel do entrelinhamento nisso. Como a pessoa pode planejar, assim como Valdo Vieira de hoje, Nostradamus do passado, o sacerdote egípcio lá, Pythia lá da Grécia, o inspirador de Swedenborg, o inspirador de Balzac, deixou os recados para ele mesmo, pegar nessa vida atual, a gente pode fazer a mesma coisa. Então, é uma técnica de autorrevezamento multiexistencial a partir do entrelinhamento escrito, da redação textual. Está todo mundo meio mudo, você quer ver se tem alguma pergunta aí de fora? Quem sabe? Temos várias perguntas. Quem sabe? E muitas mensagens carinhosas. A gente começa aqui pelo Tiago Pontes, nosso amigo da comunicação, que já foi mencionado nos bastidores. Ele coloca, poderia comentar a relação da senha holomnemônica pessoal com a erudição, como indicado pelas biografias citadas? A professora já fez uso das senhas em suas obras? Lógico. É o que eu procuro fazer.
Como eu tenho retrocognição, eu uso, por exemplo, eu tenho o catálogo de livros da minha biblioteca do século XVI. Eu comprei de novo vários deles. Porque esse contexto, esse conjunto mnemônico, está na Biblioteca Nacional da França. Então, a gente pode recuperar. Você pega aquilo, você readquire a sua erudição daquela época. Você entende como você pensava, porque você lê as mesmas obras que você lia. Você fica em casa. Com isso, você consegue escrever muita coisa para você mesmo, futuramente. Nós somos herdeiros de nós mesmos, são as alteranças. Eu, nessa vida, a minha cultura básica é uma cultura holomnemônica. Eu não tenho formação científica. Sempre falei isso aqui. Sou autodidata. Mas poliglota, com leitura erudita, com a cultura que eu tinha na época. Então, se você pode importar a cultura anterior, para quem não fez isso anteriormente, tem que fazer agora. Porque senão não vai ter nada para lembrar lá na frente. Como é que vai fazer o entrelinhamento? Como é que vai fazer o autorrevezamento multiexistencial sem memória? Então, a senha é tudo. A senha holomnemônica é tudo. O professor deixou diversas senhas holomnemônicas para ele mesmo, eu falo isso aí no próprio texto do paper, está também nos nossos slides, para a pessoa pegar de volta. Beleza? Acho que foi, né? Vamos em frente. E a nossa colega, apelidada de Mnemoteca, ela coloca uma curiosidade: quais as consins que levantaram a hipótese de Valdo Vieira ter sido Nostradamus? Ou o próprio professor Valdo admitiu essa personalidade consecutiva? Espere até o fim da conclusão da nossa tertúlia matinal. Aí a gente pode responder isso para você. Pode ser uma última e a gente segue? Pode, claro. A professora Cristina parabeniza e coloca, a partir de suas pesquisas, quais erros e omissões deficitárias do passado podem servir de aprendizado profilático para o presente e futuro da conscienciologia e da projeciologia? Escrever. O maior furo que a gente deixa é ter vida que não tem escrita, nada. O furo maior trafar é esse, omissão. A omissão maior é a pessoa não ter deixado nada escrito. Se ela não deixa nada escrito, ela não consegue fazer o entrelinhamento. Ela pode até fazer através de outras obras, mas a própria ela não tem. Então, se a pessoa não hoje redigir e trabalhar e produzir muita coisa escrita, de onde que ela vai tirar o material para o futuro dela? Não adianta ficar na onda aqui só ouvindo informação, que bacana, que legal. Não leva para nada. Muito menos ficar ciscando no passado. Leva a nada. Nós temos é que achar a nossa linha, a nossa linha erudita de trabalho, de pesquisa, de tudo que a gente já fez no passado. O que a gente escreveu, o que a gente pode escrever de melhor, como a gente pode aproveitar o que escreveu antes. A minha vida incidental na vida atual é a vida do século XVI. Todos nós, como intermissivistas, temos uma vida incidental. Significa o quê? Que ela incide sobre a de agora, a que nos levou ao curso intermissivo. Ela incide sobre agora. Você tem várias vidas, mas tem uma vida que ela faz ressonância com a vida que você teve agora, que foi a vida que te levou para o curso intermissivo. Então, essa vida é importantíssima da gente lembrar. Essa vida incidental, aquela que está incidindo sobre isso aqui. Porque foi graças àquela experiência que você chegou no intermissivo e veio para a vida atual para fazer o trabalho que você está fazendo agora. E tem que ter escrita. E nessa vida eu não escrevi um livro, eu tenho 7.000 cartas pessoais. Eu tenho as cartas na minha casa, impressas, um livro. Ou seja, eu tenho uma correspondência completa da vida. Eu tiro muito mais conclusão. Tanto que a maioria dos historiadores, quando tem um pouquinho mais de profundidade, eles usam praticamente todas as cartas publicadas. São mais de 7.000. Então, é um material bem consistente para a gente poder ter informação. As minhas senhas estão todas lá. Eu posso tirar desse material pessoal. Então, se a gente não fizer isso que o professor Valdo veio fazendo, a gente vai ficar na mesma condição que está na vida atual agora, sem lembrar de nada, sem poder fazer conexão de nada. Então, o jeito é escrever, redigir, para a gente poder deixar senhas mnemônicas consistentes, não de terceiros, próprias. Tá bem?
Ok? Tiago, pode isso. Então, eu vou seguir agora. A minha próxima personalidade, que eu falei de 4, né? Falamos de Nostradamus, falamos de Swedenborg, vamos falar de Kardec. O movimento espiritista surgiu na França do século XIX, todo mundo sabe disso, logo após a dessoma de Balzac. Balzac dessomou em 50, tá, gente? 50. Nasceu em 79, dessomou em 50. Então, era quando estava nascendo, o Hippolyte estava criança ainda, né? Estava ali, é contemporâneo de Balzac. Sob o protagonismo desse professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu conhecido como Allan Kardec. Levaria a chamada codificação, chamado de codificador da doutrina espírita. Zéfiro é registrado na vida de Kardec, desde que ele começou o processo, em várias oportunidades. Ele é nomeado por diversos biógrafos, tanto que eu nem trouxe livro aqui, porque tem tudo quanto é biógrafo dele fala disso. A presença de Zéfiro. Como o temperamento de Zéfiro Vieira é extremamente informal e bem-humorado e leve, para aquele ambiente austero, sóbrio da época, foi tido como se ele fosse uma pessoa irônica e não irreverente. Ele queria justamente quebrar aquela história religiosa, como ele sempre fez, quebrando isso com a irreverência. A irreverência é uma coisa muito diferente da ironia. Ela não é cáustica, ela não é ácida, ela não, vamos dizer, ela não desqualifica ninguém, não é essa a ideia. É você justamente quebrar a austeridade, a seriedade, a severidade de certos temas com a informalidade, porque a ciência combina muito com a irreverência. A religião não. A religião, pelo contrário, ela é sóbria, ela é austera, ela não permite, tem cânones, ela é fechada. Então, ele tinha esse espírito se manifestando ali, não caía muito bem. Então, eles achavam que ele era uma pessoa irônica. Muitos comentam isso. Ali, então, Allan Kardec levaria a codificação do espiritismo, a presença do amparador Zéfiro é registrada e vamos em frente. O codinome Allan Kardec, que ele usou depois, ele era professor, né, educador. Surgiu em comunicação parapsíquica transmitida às irmãs médiuns Caroline e Julie Baudin, e outros sensitivos também, pela consciência Espírito da Verdade, Zéfiro. Espírito da Verdade, Zéfiro. Ele ficou bem sério, aí deu certo, ele ficou chamando ele de Espírito da Verdade. Enquanto ele se apresentava como Zéfiro, ele era irônico. Então é interessante essa diferença. Essa personalidade, essa consciência, Espírito da Verdade, Zéfiro, revelou a Kardec que ele tinha tido uma vida na Gália, na etnia celta, e ele fora um sacerdote druida, chamado Allan Kardec, que teria sido contemporâneo da consciência comunicante, no caso, quando ressomada, naquela mesma época. Posteriormente, o próprio Kardec associou o Espírito da Verdade a Jesus Cristo, também. Então, nós tivemos já... O único que não associou nada com Jesus Cristo foi Nostradamus, porque depois veio Swedenborg, que anunciou, o outro também, agora mais um, estamos já... Então, é uma repetição. Por quê? A cultura cristã massificada em cima das pessoas, o zeitgeist, o espírito da época, que não permite a pessoa pensar com liberdade. Aparece uma personalidade mais refinada, ou mais sofisticada, ou mais evoluída, claro que é Jesus Cristo. Então, essa hipótese, ela... agora já estamos na nossa argumentação, tá? Aí no nosso paper. Ela visa fundamentar conexões sobre os parabastidores da projeciologia, que é a temática aqui, valendo considerar duas condições axiais. A hipótese de personalidade consecutiva de Valdo Vieira com certa personalidade histórica, no caso Nostradamus. E a orientação parapsíquica direta, transmitida por Zéfiro Vieira, às personalidades citadas até agora, por meio de parapsicofonia, mensagens clareaudientes, clarividências, projeções lúcidas, sempre patrocinadas por esse amparador ao longo dos séculos. Aí você vai dizer assim, sim, mas nesse meio tempo, nós temos aqui, não são citados na obra, por isso eu não abordei, tá? Eu não abordei esses dois aqui, porque eles não estão aqui na obra citada, que eu estou falando do tratado de 1986, a primeira edição, que foi a que eu recebi, que eu estou fazendo os parabastidores sobre ela. É William Houseville Auger, que ele nasceu em 1822,
e dessomou em 1905, em Massachusetts, em Freetown, nos Estados Unidos. Ou seja, ele é contemporâneo também de Balzac, até certo ponto, né? Ele conviveu mais ou menos na época, e também com Kardec, na época. Só que ele estava nos Estados Unidos. E ele era ministro da Igreja Unitarista, pastor, na verdade, também. Ele foi orientado por Zéfiro. Tanto que ele escreve sobre a parte da sociedade dos maçons livres, ele era abolicionista ativo, mas ele não entra aqui porque ele não está nas 4 personalidades citadas aqui. Isso aqui já é uma outra realidade. Mas quem quiser mais saber sobre ele, é só aprofundar aqui. Mas o Valdo fala que o estilo do Auger é muito parecido com o estilo dele, ou seja, o Valdo inspirou o Auger a escrever naquele estilo, naquele tipo. Ele é, então, contemporâneo de Balzac e Kardec, nos Estados Unidos. Mas também aqui nós podemos falar, aqui no período de Emanuel Swedenborg também, do Sebastião de Castro e Caldas, que foi militar e administrador colonial português, viveu nos séculos 17 e 18, em Vila Nova de Cerveira, em Portugal, que ele nasceu, em 1650, e ele trabalhou para o governo português, no caso do Império, aqui no Brasil. Nasceu em 650 e dessomou em 1726. Então, ele é também contemporâneo de Swedenborg. Foi governador da capitania do Rio de Janeiro e da capitania de Pernambuco. Por que eles não entram, esses dois aqui, na linha? Embora um seja o próprio Vieira e o outro seja orientado por Vieira, que é o Auger. Porque eles não são as personalidades que ele colocou aqui como projetores lúcidos. E é coisa muito séria que vem aí adiante. Vamos em frente. No caso de Nostradamus, século XVI, logo após a criação do Instituto Internacional de Projeciologia, que na época era primeiro só Projeciologia, só em 96 ele se tornou Conscienciologia, período de 89 e 90, Valdo Vieira ministrou na sede do Rio de Janeiro, em algumas cidades do Brasil, o curso livre Análise Comparativa Pessoal da Teoria da Reencarnação. O termo era usado na época, tá? A primeira edição do Tratado de Projeciologia usava essa terminologia. E ele também usou. No curso, Vieira apresentava sugestivos cotejos de trafores e trafares entre a própria personalidade e a do pré-cognitor francês, buscando pelo menos 100 traços. Então, aí fica muito interessante. Quem quiser estudar uma personalidade achando que foi, é melhor pegar 100 traços e comparar para ver se bate. Senão, é fantasia. É fantasia, é elucubração, é imaginação, não tem nada de verdade. Orientava na época, eu tenho as anotações desse curso, tá? Claro que eu estava presente. No Rio, em Belo Horizonte, com certeza. Orientava os neopesquisadores na área da futura ciência, siriexologia, a evitarem ciscar no passado pessoal de modo forçado ou leviano. Sugeria adotarem postura científica, teática, de consulta exaustiva, a pelo menos 150 biografias sobre a individualidade histórica em pauta. Ele trouxe os livros, ele leu tudo em cima da mesa, assim, os livros Fez o curso, Locha? Alguém aqui fez esse curso? Então, só eu mesmo. Mas tem gente que eu já encontrei aí, por aí afora que já fez esse curso também. Fez em São Paulo, fez em vários lugares. E ele também orientava, antes então da pessoa fazer isso, ela consultar 150 biografias, antes de aventar qualquer possibilidade de ter sido. 150 biografias, de preferência no original, né, gente? Porque senão fica até chato. Porque tradução, você sabe, tradutore, traditore, não dá certo, tem que ser original. Então, senão vira mais fantasia, especulação e atraso, porque a pessoa acaba chamando um monte de assediador em cima de si, sem saber de nada. Vamos em frente. No caso de Swedenborg, que é no século XVIII, o processo cientista, associando os autoparafenômenos arquétipos místicos seculares, levou Vieira a cunhar o neologismo conscienciológico síndrome de Swedenborg, para nomear o conjunto de sintomas atitudinais de consciência eruditas, contudo, influenciadas por guias extrafísicos amorosos, manifestarem regressismo ao holopensene religioso, ao invés de aplicar o princípio científico da descrença às autoexperiências parapsíquicas.
Foi por causa da casuística de Nostradamus que gorou, né? Gorou, medrou, não foi para a parte que tinha que ir, que era para falar de ciência, porque ele era um cientista. Ele, então, fala de religião e funda uma nova igreja. Então, Valdo Vieira criou essa síndrome. Ela está descrita nos 700 experimentos, tá, gente? Quem quiser olhar. No caso de Balzac, que é século XIX, Zéfiro assistiu o escritor nos momentos mais sérios, lá no período do Colégio Vendôme, como eu comentei, dos oratorianos, e essas experiências projetivas que ele orientou, assistiu, foram mais tarde retratadas na obra do Louis Lambert, que eu comentei também. Os biógrafos relatam o fenômeno das mesas girantes ter sido testemunhado por Balzac, porque Victor Hugo era vidrado no espiritismo. Tanto que ele foi morar numa ilha e fazia sessão espírita, teve um monte de problema que deu lá por conta disso, porque não tinha uma assistência muito legal. Ele fez umas coisas lá meio atrapalhadas. Tem documentário sobre isso, disponível no YouTube. Mas Balzac viu mesas girantes e participou, porque o Victor Hugo era o grande amigo dele, foi o que fez o elogio dele póstumo lá no dia do enterro, né? E ele era assíduo frequentador das sessões parapsíquicas. Então, Balzac tinha conhecimento. Além do mais, eu queria comentar aqui, isso aqui é a obra adaptada do livro Cristo Espera por Ti. Cristo Espera por Ti é a obra moderna de Balzac, pangrafia de Valdo Vieira, período de 1964, ainda quando Vieira estava no movimento espírita, que ele deixou em 66, ele entrou em 55, deixou em 66. Foi o último livro que ele escreveu ainda no âmbito do movimento espírita. 1964, 65. Terminou em 65, publicado. Cristo Espera por Ti. O professor Valdo, essa aqui é a edição original do Cristo Espera por Ti, a primeira edição, que está aqui. Esse livro, para ser publicado, o professor Valdo Vieira teve que criar uma editora, porque a editora espírita não queria publicar. Então, ele criou a editora da Comunhão Espírita para poder publicar esse livro, que era o último dele no Espiritismo. Sendo que aqui não tem nenhuma alegoria, nem nenhuma nada de espiritismo. É uma coisa bem geral. Por que o nome? Cristo Espera por Ti. E volta o Cristo outra vez. Claro que a gente foi lá perguntar, mas professor Valdo, por que esse nome tão piegas num livro erudito? Porque é um livro erudito, escrito por Honoré de Balzac, com a erudição de Valdo Vieira, e que, embora fale dos processos relativos à nossa comunidade, inclusive, vou explicar isso daqui a pouco, ele tem esse nome. Ele falou, isso aí, Malo, é uma chave. Aí dentro você tem uma chave. Eu estudei esse livro exaustivamente, eu trabalhei 5 anos nesse projeto, para poder esse livro aqui ser feito, transformado em quadrinhos. Por que ele foi transformado em quadrinho? Para adaptar a linguagem do século XIX para o neo-intermissivista. Porque aqui tem chaves para os intermissivistas. Aqui chama as senhas de Charlotte. Porque aqui tem chaves para nós. Então, esse livro levou 5 anos para ser elaborado, com profissionais da área dos quadrinhos, profissionais nomeados, premiados, no Brasil e no exterior. Inclusive, a ilustração é um primor também. Então, esse livro foi transformado nesse quadrinho. É uma obra de Balzac com Valdo Vieira. Então, Valdo Vieira estava preparando Balzac lá atrás para poder fazer esse trabalho aqui no século XX. Olha o entrelinhamento. E o entrelinhamento dessa obra é um dos mais complexos que tem na nossa comunidade. Precisou que o professor Osmar Ramos Filho, erudito, balzaquista, nomeado pelo próprio Paulo Rony, que traduziu a grande parte da Comédia Humana, que foi traduzida por Paulo Rony, balzaquista brasileiro, ele nomeia Osmar como sendo um erudito balzaquista. E nomeia o professor Valdo como um balzaquista erudito, porque como é que ele poderia escrever uma coisa no século XX com uma pessoa que já dessomou lá no século XIX e, ao mesmo tempo, ter o conhecimento que está aqui dentro? E o professor Valdo não tinha lido a Comédia Humana. Ele só foi interessado depois que o livro de Osmar foi publicado. O livro do professor Osmar Ramos Filho tem na epígrafe, chama O Avesso de um Balzac
contemporâneo, Arqueologia de um Pasticho. É uma obra-prima, erudita, histórica, que mostra todo o entrelinhamento desse livro aqui, para nós que estamos aqui hoje. Então, está aqui essa pérola que foi deixada pelo Balzac para nós no século XX, e o que o professor Osmar deixou para nós também. Tem um cineasta brasileiro, Geraldo Sarno, ele fez um filme, um cineasta premiado também, ele fez um filme chamado O Último Romance de Balzac, em que ele entrevista o professor Valdo aqui no CAEC e o professor Osmar também. Esse filme ele foi premiado no 38º Festival de Gramado, em 2010. Como o professor não iria, eu, o professor Loche e a professora Graça fomos representando. Teve uma conferência de imprensa que eu fui convidada para participar, lá na frente, e a primeira pergunta dos jornalistas não foi sobre o filme, não perguntaram nada. Por que o professor Valdo deixou o espiritismo? Primeira pergunta da jornalista, em vez de falar do filme. Primeira pergunta. Então, nós já abrimos, está filmado, isso foi passado aqui em tertúlia, ao vivo com o professor Valdo, essa conferência de imprensa, né, Loche? Em que eu sou obrigada a entrar nessa fria para responder. Como também abri as atividades da projeciologia em Uberaba, e tinha lá uma palestra de 60 pessoas de todas as comunidades, espírita, umbandista, católicos, padre, todo mundo, e a pergunta era qual? Por que o professor Valdo Vieira deixou o espiritismo? Então, eu fiquei perita nessa resposta do... Quanto que eu escutei ela demais, né? Sim. Então, esse filme foi premiado, ganhou melhor arte, melhor roteiro, sei lá o quê. E a primeira cena é o CAEC e o professor Valdo, tá? Só para vocês saberem. Geraldo Sarno, autor de diversas obras, um cineasta famoso, brasileiro, premiado, fez esse filme, conhecido de todo mundo. E ele, então... E nós fomos lá e foi aí que nós tivemos essa oportunidade de mexer com esse trabalho. Professora, nós poderíamos seguir com 2 perguntas? Claro, depois... pode. Vamos em frente, estamos no horário, está tudo bem? Sim, a gente vai para o Gabriel e depois para a Márcia, pode ser, pessoal? Aí tocamos a apresentação e depois fazemos mais uma rodada. Os microfones são posicionados em locais estratégicos, todo mundo fica à vontade, por favor. Pois não. Primeiramente, obrigado pela história e para a história da projeciologia, né? E ali na página... Tenho 2 perguntas, na verdade. Na página 2, em personalidades, você traz 4 personalidades parapsíquicas, projetoras conscientes pioneiras, né? E aí, a minha pergunta é, qual que é a importância, tanto para o estudo da projeciologia quanto para a evolução pessoal, de estudar e ler as obras dessas personalidades projetoras pioneiras? E já que você falou 4, vou citar 4 que eu acho importante também, né? Tem o Sylvan Muddon, o Oliver Fox, o Robert Crockle e o Robert Monroe. Os modernos. Os modernos, século XX. 1900 ali, né? Eu acho que é importante ler tudo. Eu peguei e dissequei a obra projeciológica quando eu entrei em contato. Eu comprei os livros que eram publicados, a maioria deles. Por quê? Eu acho que cultura projeciológica só vai te aproximar do curso intermissivo. Como foi implantada a ciência, a projeciologia no mundo. Então, você tem que saber essa história de trás para frente, porque você é parte dela. Como é que você vai ignorar os predecessores? Inclusive, eu vejo assim, na conscienciologia, nós não podemos esquecer, ao publicar um livro, hoje, atual, os nossos autores de hoje, que não citam os colegas que criaram o tema que eles estão apresentando nos livros deles. Eles não citam. Eles não sabem fazer pesquisa, não são cientistas. Livro que é publicado sobre uma temática em que não tem como a temática surgiu no mundo, não tem base científica. A base científica é você fazer a pesquisa histórica lá no fundo. Quer falar de um tema? Vai falar de sei lá o quê. Reconciliação. Vai atrás de tudo que tem disponível. Você vai falar de outra coisa qualquer. Se é uma coisa original, melhor ainda, porque aí você vai realmente ser original. Agora, publicar temas de terceiros, sem citar a obra original, denota uma falta de cientificidade, de cultura, de erudição. E nós estamos numa ciência muito jovem para já ignorar o passado dela, que tem 4 décadas. Imagina!
você publicar um trabalho que você não cita as obras publicadas pelos colegas que já falavam daquele tema, que não tem nada de novo. Entende? Então, cultura não fará mal a ninguém. Erudição não fará mal a ninguém. Leitura sistemática da obra que você tem interesse, do tema, só vai fazer bem, né? Te dá consistência. Para você defender, argumentar qualquer coisa, você tem que saber do que você está falando. Outra questão pessoal. Eu, pessoalmente, sou contemporânea de Nostradamus, em personalidade anterior, retroego. Eu estou falando da minha época. Eu me sinto em casa para falar disso. Então, a gente tem que ver o que a gente quer aprofundar e qual é a base e consistência que a gente tem para falar. Chutar, não. Deixar de citar o trabalho de alguém que já foi seu precursor, não. O professor Valdo foi lá e pegou todo mundo que ele achou lá no passado, pegou os gregos, pegou todo mundo. Por que será que ele fez isso, hein? Aí a pessoa quer dizer que é personalidade, que foi personalidade tal ou qual, mas ela não lê, ela não estuda, ela não sabe, ela não tem cultura. Como é que ela vai afirmar alguma coisa nesse tipo? Eu acho um terreno muito delicado. Então eu vejo assim, para um pesquisador, um cientista, falar e manter o trabalho no âmbito da cientificidade, ele tem que ter uma cultura muito vasta. Senão, ele está engatinhando, e se está engatinhando, vamos preencher as lacunas com a leitura, com o estudo, com a pesquisa profunda. Não ouviu um tema, achou interessante, pega e escreve um livro, sem falar dos autores, sem citar o autor, aquele que trouxe. Como que pode uma coisa dessa? Então, é uma postura anticientífica, e nós temos que abolir isso já, porque nós somos uma ciência jovem, para não dar muito vexame no futuro, senão vai pegar muito mal. Mas vocês são cientistas, mas os próprios cientistas não citam o trabalho do colega, como é que fica? Fica muito estranho, né? Então, é uma coisa que mostra uma imaturidade científica, uma falta de jogo de cintura, de peso nesse contexto. Respondeu? Ótimo, muito boa a resposta. E aproveitando também o CIPRO, né, 40 anos do Tratado de Projeciologia, em conjunto com a Semana Paracientífica, que tem o Mater Pensione com o aprofundamento teático multidimensional, né? E esse Mater Pensione, ele surgiu da ideia de que o próprio professor Valdo falava que ele gostaria de voltar aqui e ver o Projeciologia superado, né? Então, é o que ele queria. E se acabassem com tudo, ele disse que voltaria e faria tudo de novo. Exatamente. E eu acho isso super positivo também, mas eu gostaria de fazer o contraponto no sentido de, você trouxe ali na primeira página 5 estados básicos, né? Então, qual que é a importância de entender o tratado, ler ele e nivelar a comunidade com os conceitos básicos? Por exemplo, qual que é a diferença de sonho e projeção? É uma coisa básica, né? Ou qual que é a diferença de lucidez extrafísica e autoconsciência extrafísica? Olha, no Projeções da Consciência tem uma listagem da diferença entre sonho e projeção que a gente dava em todas as aulas. O meu livro Projeções da Consciência, ele é triturado, a palavra é essa. Eu tenho a edição que foi triturada por mim para entrar em cada detalhe do curso de projeciologia. A casuística. O projetor maior que a gente conhecia aqui modernamente, Valdo Vieira. Então, a gente pegava aquele diário e triturava ele em pedacinhos para falar aqui. E ali tem uma descrição perfeita, diferença entre sonho e projeção. Você vai ali naquele capítulo, o meu está todo marcado. Então, a diferença é toda. Você sabe do que você está falando. Você experimenta o processo. Você experimenta, tem a sua experiência pessoal. Você sabe Você não está falando de uma coisa que você ouviu dizer ou leu no livro de projeciologia. Essa aula não tem energia. A aula que tem energia é o projetor, mesmo incipiente, mesmo ainda iniciante, ele falar das necessidades dele, mas mostrar o que ele já vivenciou. Quando ele faz isso de maneira aberta, desabrida, desassombrada, ele comunica. Ele comunica. Então, a questão da comunicação parapedagógica, ela advém dessa leitura. Você fala isso e sabe isso. Você não estuda isso para falar isso na aula. Você estuda para não falar, para você poder escolher somente aquilo que é a necessidade daquela pessoa naquele momento. É o contrário de uma cultura rasa, porque torcendo para as perguntas serem bem rasas.
É o contrário. Que as perguntas sejam bem profundas e que você possa mostrar tanto aqui quanto aqui, respeitando a necessidade, em vez de deitar a falação e erudição desproporcional e fora de propósito em cima da pessoa que nem quer, nem está precisando. Então, existe uma postura parapedagógica que tem realmente, é quando há realmente interesse em comunicar aquilo que a pessoa precisa, no nível dela. Mas a pessoa que recebe aquilo sabe que você sabe isso. Só que não precisa falar. A energia comunica isso. Ficou claro? Então vamos em frente. Acho que o microfone está funcionando. Agora foi. Bom, a minha dúvida ela tem relação com os parabastidores, mas em especial em relação ao nome Cristo Espera por Ti. Eu já li esse livro, já reli, já estudei, já trabalhei em várias frentes ligadas ao livro, e a minha dúvida ainda está nessas senhas. E eu queria que a professora fizesse uma correlação do nome com o encontro da personagem principal com o Zéfiro e com essa confusão feita com os autores que foram trazidos aqui nessa atividade, em relação a eles acharem que o professor Valdo fosse o Cristo, né, o Jesus Cristo. Isso eu deixo para vocês. Temia por essa resposta. É a parte que eu vim aqui apresentar para vocês pensarem. Façam as reflexões, experimentem, cruzem dados, façam o que eu estou fazendo até aqui. Eu não estou afirmando nada. Eu apenas trouxe uma provocação histórica, erudita, complexa, profunda, fundamentada, com argumentação, com casuística, com tudo que eu sabia até esse momento. Agora, conclusão? Tanto que aqui eu estou falando aqui, ó, considerações, eu não estou falando que chama conclusão, que eu estou fazendo. Eu fiz considerações. Eu faço a mesma coisa que o professor Valdo fazia. Pensem, analisem, reflitam e pensem o que pode ser e o que pode não ser. Eu estou trazendo os dados. Eu fiz aqui uma verdadeira, abri um manancial de possibilidades para qualquer um pesquisar. Até teve um fato curioso essa manhã, quando eu estava vindo para cá, uma pessoa que eu encontro de vez em quando, mas eu não tenho assim tanta não encontro sempre, é uma pessoa de fora, inclusive, e que me mandou assim, interessante, desde que eu vi esse título, Marlon, um professor nosso, né? Então, eu vi esse título, isso mexeu muito comigo, eu fiquei parecendo que eu estava antenado nisso aí, como se você fosse trazer, assim, alguma informação coletiva significante. Ou seja, tinha um jornalista no Rio de Janeiro, chamado Ibrahim Suede, que ele falava, em sociedade tudo se sabe, eu falo. Multidimensionalmente, tudo se sabe. Quem quer, pega. Quem está ligado, sabe. Antena, pega. Então, é assim, tem uma provocação que a gente faz. Aqui não é um debate, não chama debate isso aqui. Não veio para debater ideias. Foi criado, inclusive, pelo professor Alexandre Zaslavskis, né? Foi uma proposta dele, a tertúlia. Hoje é a 484ª tertúlia matinal. Então, a gente está aqui para fazer provocações, pensar, juntar pontos, fazer conexões, fazer migrações conceituais. É para isso. E eu não falo em conclusão, eu só estou falando aqui numa consideração. Eu trouxe hipóteses, argumentação e tudo mais. Eu estou fazendo... A conclusão é do paper, não é da ideia. Eu estava aqui no final das considerações. Quando ele traz essa ideia da senha, né, naquele momento em que o grupo questionava sobre o título, ele dizia, olha, tem as senhas dentro do livro. Se chegou a alguma pesquisa sobre isso, chegaram a alguma conclusão sobre as senhas serem, vamos dizer, senhas pessoais ou senhas para ele mesmo, vamos aquela... As duas possibilidades existem. Existe a possibilidade... Vamos seguir com o slide, que eu tenho uma resposta para isso aí bem interessante, que é aqui na sequência, eu trago aqui para vocês a questão de senha, chama senha, está no paper. Vamos em frente. Tiago. Posso? Por favor. Então, Balzac, nós já vimos, esgotamos esse tema aí, mesa girante, beleza, vamos em frente. Podemos passar. Em várias oportunidades,
Vieira deu indicações sobre o parafato de certas consciências intermissivistas, integrantes da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, terem atuado na condição de espíritos comunicantes em sessões parapsíquicas do século XIX. Então, ele já pôs a gente lá dentro do movimento da época, que trouxe mesa girante, que trouxe aquele negócio todo. Então, ele disse que nós éramos os espíritos comunicantes. Por isso que não era também grande coisa, né, lógico, porque a gente falava o que podia, né, o que pensava, falava bobagem, tem muita bobagem, porque era o nível de cada um, né, a gente estava comunicando o que a gente sabia na época, igual a gente está fazendo aqui agora. O professor Valdo abria todas as atividades dele dizendo, sou o mercador da minha própria ignorância. Porque nós estamos limitados pelo tempo. O tempo é esse, a gente está nessa condição. Então, aqui surge a hipótese de alto nível da inteligência evolutiva do revezamento lúcido do professor Valdo, na identidade intrafísica de Nostradamus, no século XVI, ter deixado de modo intencional as referidas quadras das tertúlias, enquanto parasenhas holomnemônicas para si próprio, a serem recuperadas no século XX, revelando planejamento teático avançado de auto-revezamento multiexistencial. Se non è vero, é bene trovato. Certo? Cada um, se não é, cada um que tire suas próprias conclusões. Não tem nada a ver com isso. Gosto muito daquela foto ali, ó, foi tirada pelo Vergara, lá em Brasília, né, Graça? Belíssima foto dele. Eduardo Vergara. Lindo. Vamos em frente. Senha. Chegou na resposta, Márcia. Resposta não, uma orientação possível. Para reforço da senha holomnemônica pessoal no século XVIII, no século XVIII, Zéfiro teria igualmente articulado as projeções assistidas do Swedenborg, visando publicação dos parafenômenos desse autor, para ilustrar historicamente com a paracasuística dele, né, a futura teoria projeciológica proposta pela personalidade consecutiva Valdo Vieira na obra científica do tratado que está aqui. Então, ele inspirou o cara, não deu muito certo, né? Não colou muito, porque regrediu, não foi para frente. Mas é uma senha, vamos em frente. A frisa holomnemônica projeciológica autorrevezamental, no caso de Valdo Vieira, né, inclui a paracasuística de Balzac, prévia à futura coautoria Balzac-Vieira no século XX, 64, na obra pangráfica Cristo Espera por Ti. Segundo Vieira, a história real passada na França seria a metáfora técnica da CCCI, marco para intermissivistas ressomados no Brasil, alguns ex-oriundos do antigo Languedoc, Pays d'Occitânia, com raízes paraprocedenciais na Comunex, Jardins da Luz Perpétua, situadas na região provençal francesa. Então, tem dica para todo lado, tem senha espalhada em tudo quanto é canto, se a gente olhar. O negócio é juntar as pontas, que é o que eu estou tentando fazer aqui hoje. Eu estou juntando as minhas pontas. Cada um tem que juntar as suas pontas. Então, está aí. Segundo Vieira, essa comunidade extrafísica, Jardin de la Lumière Éternelle, Jardins da Luz Perpétua, é de existência mais antiga se comparada à Comunex Pombal, situada nos distritos extrafísicos de Tintagel, condado da Cornualha inglesa, local intrafísico de retroegos de Vieira, além da Cornualha, região da Bretanha francesa, floresta de Brocéliande, cenário das lendas arturianas. Então, tem duas Cornualhas. Tem a Cornualha inglesa e tem a Cornualha francesa da Bretanha, que é essa que eu tenho vínculo direto com essa. Eu tive, inclusive, nessa vida, parente da Bretanha, lá na França. Centenária, pessoa centenária, parente, que estava lá e me pescou nesse contexto. Quando eu chegava de viagem do Brasil, quando eu cheguei, ela disse assim, você trouxe a energia do seu país. Ela tinha 100 anos. A Marrena, porque ela era Mamine, Mamiche e Marrena, as três. Eu conheci as 3 gerações da família francesa. Ela era da Bretanha. Floresta de Brocéliande. Onde tem as lendas arturianas, que acontece aquilo tudo. Lá tem a tábua redonda, tem aquele negócio. Na França, tá, gente? Na França. Vê ali que é um negócio que é na França, não é na Inglaterra. Vamos em frente.
Valdo Vieira integrou o movimento espírita na cidade de Uberaba a partir de 55, deixou a comunidade em 66 para dedicar-se às pesquisas da projetabilidade. Essa passagem pode ser considerada pedágio evolutivo, em neotentativa de materializar o projeto secular da neociência espiritologia. Aqui no Tratado Projeciologia, o professor Valdo fala conscienciologia, sinônimo, espiritologia e egologia. Foi o que ele tentou materializar. A neociência e espiritologia, sinônimo de conscienciologia. Inevitável associar os fatos e parafatos compilados aos movimentos das reurbanizações extrafísicas, que começaram lá no século XII, a partir de 1011 aproximadamente. Então, ele tentou a espiritologia com o Swedenborg, ele tentou a espiritologia, ele tentou várias vezes. Quando não deu, ele veio pessoalmente, também não deu. Aí ele teve que sair para fazer, de fato, porque senão ele teria que voltar outra vez ou inspirar outra pessoa, ele desistiu. Acho que com Kardec ele desistiu de vez. Ele falou, não, eu vou, deixa que eu vou, porque senão até agora não deu certo, já não dá certo. Esse negócio de psicografia, de clareaudiência, de clarividência, não funciona. Vamos lá, porque o povo dá para trás, então eu vou pessoalmente. É uma hipótese, essa é uma consideração, tá? O pedágio dele para a espiritologia. E vamos fechando, então. Cabe às consciências interessadas, conscienciólogas, vocês todos, eu, vocês, todo mundo, interessadas pela temática de hétero-revezamento e auto-revezamento, o aprofundamento e complementações, além das heterocríticas construtivas bem-vindas sobre o exposto, claro, bem fundamentadas, pois, segundo Vieira, toda primeira geração é fetal. Eu estou fechando aí com essa frase, qualquer semelhança poderá ser mera sincronicidade. Então, cada um que se vire com o seu... Eu estou trazendo os fatos e os parafatos. O restante, as conclusões, por conta de cada um. Pelo menos eu estou procurando, assim, de alguma maneira, eliminar ou anular a possibilidade de fantasias e loucuras místicas e de iniciações e coisas do gênero, que não tem nada a ver com isso. É um negócio totalmente base de fatos e parafatos para a pessoa investigar. Isso aqui é uma investigação. Eu também sugiro que nós tenhamos ali na bibliografia umas coisas bem interessantes, e tem até uns verbetes também interessantes. Ó. Autoconduta paracientífica, autorrevezamento multiexistencial, autorreligiosidade residual, autovinculação proexológica futura, Carcassone balzaquiana, comunidade extrafísica, cronologia da projeciologia, holomemória da conscienciologia, identidade extra e neohistória. Fica aí a bibliografia para quem quiser aprofundar. Nós acho que ainda temos alguns momentos, Isabela, para as perguntas faltantes. Com certeza. Pessoal, fiquem muito à vontade. A turma aqui na esfera presencial. Alguém gostaria já? Pri, por favor. E o Loche, é isso? Legal. Mais alguém? Turma. Só para a gente se organizar. Estou à disposição. Vai lá, Pri. Bom dia. Muito bom, professora Malo, estar trazendo esses bastidores. E aí, eu fiquei aqui refletindo na pergunta da Márcia sobre por que as personalidades elas apelaram para Cristo, né? E tem o título Cristo. E aí, agora no finalzinho, professora Malo, você trouxe um aspecto que eu falei, eu acho que o fato e a senha dessa vida e para as nossas é o processo da autopesquisa, que faltou, eu estou aqui refletindo, faltou para essas personalidades trazer para si, fazer a conscienciometria, trazer as reflexões de como que, não é o fenômeno pelo fenômeno, simplesmente, mas é o que aquele fenômeno pode ajudar, ou poderia ter ajudado o Swedenborg, poderia ter ajudado a eles, o Balzac, para eles fazerem a reciclagem. E hoje a gente está tendo essa oportunidade de estar estudando, verificando esse histórico
dos fenômenos. Tinham lá as mesas girantes, elas aconteciam, era uma festa, todo mundo ficava alvoroçado lá na França. Mas como é que isso ajudou e vem ajudando as pessoas nessa existência? Estou aqui viajando, mas não sei se faz sentido. Não, está muito bem apanhado o que você trouxe. Eu penso da mesma forma. E eu queria fazer 2 abordagens. De fato, o que pegou, eles até poderiam ter feito algum início de autopesquisa, mas o que pegou foi a crença. Coisa que ninguém aqui está livre hoje. Autopesquisa, legal, mas ela bate com a cabeça no teto. Por isso que eu escrevi um verbete chamado autorreligiosidade residual. Porque a pessoa também hoje, eu pessoalmente conheço pessoas intermissivistas de alto nível, que já foram tenepsistas e tudo mais, alto nível, e que saíram da conscienciologia porque o professor Valdo fala mal de Jesus Cristo. Entendeu? Autopesquisa? Sim, no teto que a pessoa tem. O teto dela é a crença. Então, enquanto ela não dissolver as crenças residuais pessoais, a autopesquisa dela vai ficar comprometida sempre, porque ela vai chegar num ponto em que ela não tem outra alternativa senão apelar para uma entidade sagrada. Ela não consegue mais se explicar. E aquilo fere, porque ela tem a questão do pecado, tem a questão da heresia. Como é que ela vai pensar isso? Ela não pode. Então, ela está presa. A autopesquisa, ela está adstrita às crenças pessoais. Tanto que todos eles bateram na trave. É a questão... Um por um. O único que não bateu foi Nostradamus, que estava lúcido para a realidade, sabia que ia voltar depois, que ele ia ter que rever tudo aquilo que estava acontecendo. Aquilo fazia parte do histórico dele. Então, para quebrar de fato essas crenças, a gente precisa de muito trabalho. Muito trabalho. Ter ralado muito nas vidas anteriores, quebrado a cara de 1000 formas, batido o nariz na porta de 1000 portas, porque aí você realmente fala, agora parei, chega, para mim não dá mais. Eu vou entrar mesmo só na minha autopesquisa, livre pensadora. É a questão de quebrar paradigmas. Quebrar tudo, porque até dentro do nosso trabalho tem os paradigmas também, que eles estão sujeitos às crendices pessoais. Por exemplo, fica uma heresia falar de certos fatos. Você entendeu? Nossa, que absurdo falar isso aqui. Não, mas como é que... Liberdade de pensamento. Não é para qualquer um. Ela tem alto preço. Alto preço. É até irônico o título, né? Se você pensar por esse jeito, agora me vê essa... Cristo espera por ti. Ele vai continuar esperando, né? Até a gente crescer, amadurecer. Eu sempre falava isso, ele já está me esperando tem um bom tempo e eu estou aí tentando achar alguma saída para isso tudo. Então, Cristo é um paradigma para muita gente. Paradigma total. É o máximo, o ápice da evolução. Não é a consciência livre. Não é livre. É Cristo. Então, bateu com a crista lá. Não desce, aí não consegue ir mais longe. Mas é muito bem apanhada a sua condição aí. É uma boa pegada para se estudar. A autopesquisa bate com a cabeça no teto. Da onde? Da crença, da religiosidade, do paradigma pessoal místico, das iniciações, da vontade de voltar ao passado, do saudosismo, do oráculo, da Bíblia. Quem tem vai ficar com uma autopesquisa capenga. O livre pensador, a livre pensadora, é muito raro. A conscienciologia veio para abrir os horizontes e falou, lá não tem medida, é infinito, você vai para onde você quiser. Olha lá, Bosch. Pode ser? Beleza. Interessante que o título, né, muda um pouco, quebra um pouco o paradigma, que sempre é o reino dos céus está próximo, ele está vindo, né? Não, amigo, ele está esperando por você, então agora inverteu. Ele espera, está esperando. Não está vindo não, você que tem que ir, ainda não né? chegou. Mas o que eu queria dizer, voltando aí a essa questão de senha, né? Como o livro está cheio de senhas distribuídas, ele também é uma espécie de manual para o futuro. Por que eu digo isso?
Porque se a gente for olhar as relações, os personagens que correspondem a certas pessoas, vai servir para quem fizer uma leitura mais profunda para tirar algumas diretrizes conforme as sincronicidades. Por exemplo, teve uma pessoa no ano passado que esteve aqui em Foz, e eu até encaminhei para ela conversar também com a professora Malo, uma pessoa de fora. Tudo indica que ela é uma das pessoas lá de dentro. E eu tive uma projeção com essa pessoa num dia, ela estava passando uma temporada aqui, e veio nítido, fulano do livro tal, do Cristo Espera por Ti. Eu fui conversar com essa pessoa e comecei a perguntar, na sua família tem isso? Tem. Tem isso aqui? Tem. Tem isso aqui? Tem. 3 itens. E ele falou, mas como é que você sabe disso tudo? Aí eu falei, você já leu Cristo Espera por Ti? Então veja, a partir de um fenômeno projetivo, a gente está falando de projeção, veio a imagem da pessoa, veio o personagem e o recado que o livro dá, porque o livro tem um recado para essa pessoa, esse é até explícito. E aí eu fui conversar. A pessoa mudar de profissão, não seguir naquele Isso aí, você lembra bem. No futuro haveriam outras profissões muito mais interessantes. Aí é que tá. Aquela não era legal. E ele estava nessa profissão. E aí o contexto todo, com família, aquela coisa toda. E aí ele foi falando, eu falei, ó, tá vendo? Olha, aí ele começou a ler, olha, vai conversar com a professora Malo. Então veja, isso já serviu de uma diretriz. Será que é? Hipótese, né? Eu mandei eu mandei a divulgação dessa. Se ele estiver vendo, é aquele que o Walter falava, né? Piquenique trágico, que alguém manda para alguém e esse alguém sabe quem. Então eu mandei. Alguém sabe. Lá na Europa. Agora vejam, gente, isso é concreto. Esse tudo indica, porque eu fui tirando essas hipóteses e fui perguntando agora, porque o livro tinha os elementos. A gente pode se comparar, e outra coisa, podemos até não ser aquela personalidade, mas nós temos o temperamento, tá no grupo, ele é uma metáfora. Valdo dizia, o livro Cristo Espera por Ti é uma metáfora do grupo evolutivo da CCCI, porque ali tem várias representações de personalidades e como agir em determinada circunstância. E a pessoa nessa vida, ela age daquele modo. Então ali é uma referência para a gente fazer uma autopesquisa mais aprofundada. O livro, ele é inesgotável. Então, quem quiser aproveitar o livro do professor Osmar Ramos, O Avesso de um Balzac Contemporâneo, a Arqueologia de um Pasticho, não é para ler, é estudar por uma década. Eu faço isso desde 1995, quando eu ganhei o livro, que foi o ano que eu comecei a TENEPS. Eu também estou fazendo 31 anos de TENEPS, 40 de Conscienciologia, e esse livro chegou na nossa mão em 95, O Avesso, que é o comentário. O livro Cristo Espera por Ti é assim. O comentário histórico do professor Osmar é de mais de 700 páginas. Tem todos os detalhes do entrelinhamento. Não tem uma data no Cristo Espera por Ti. O professor Osmar achou todas as datas pelas descrições pictóricas de Balzac. Eu costumo dizer que Balzac inventou o cinema. Não foram os irmãos Lumière. Porque ele, como não tinha o cinema, ele descrevia a textura de um tecido, o brilho daquele vidro contra a luz daquele jeito. Então, o tipo do sofá, o cabelo, a barba, tudo que a pessoa... Você consegue ver os personagens de Balzac. Então, isso aí, para nós, é uma lacuna importante, você não ler as obras de Balzac. A maioria não tem vocabulário para ler a obra de Balzac. Quando o professor... Eu comecei a trabalhar com o vocabulário de Balzac, os livros de Balzac, em 2007, quando foi criado uma heterocrítica de obra útil sobre o livro Cristo Espera por Ti. Depois foi sobre o Avesso de um Balzac. Então, eu apresentei 2 vezes biografia. Eu apresentei primeiro a biografia de Balzac e depois Balzac Sua Época, onde eu comecei a destrinchar todo o material de Osmar. Então, é muita coisa, é trabalho para uma vida inteira você ler e estudar aquela obra. Você se torna um historiador, pesquisando a obra de Osmar Ramos Filho sobre o Cristo Espera por Ti. Você se torna historiador.
de tanta coisa que ele cita e tem. Acho que estamos no nosso horário, né? Estamos, e eu gostaria, por favor, que a professora utilizasse esses minutos finais para tecer algum comentário ou algo que você acha pertinente para a finalização dessa tertúlia. Olha, eu espero que essa mega pulga que eu estou deixando aí na cabeça de vocês, ela frutifique, porque é isso que a gente precisa. Nós temos que ser detetives, historiadores, investigadores. É assim que a gente vai longe nesse trabalho, não é com nada superficial. Então, eu espero que tenha servido de base para vocês aprofundarem outras pesquisas ao modo dessa aqui, que estou trazendo como um tipo de modelo, né? Uma técnica, um conforto para a gente trabalhar. E agradecer a oportunidade de falar sobre isso. Para mim é uma evocação super pertinente, muito positiva, a falar sobre os franceses, trazer as obras, fazer toda essa evocação, principalmente da Comunex, lá do Languedoc, minha Comunex paraprocedencial. Então, muito bom, agradeço muito o convite e a oportunidade. Professora, a gente agradece demais, imensamente. Eu, enquanto voluntária da tertúlia matinal, além, é claro, dos 40 anos do Tratado Projeciologia, eu puxo a brasa da sardinha também para o Fórum da Tertúlia Matinal. Então, nesse ano de 2026, estamos completando uma década de debates de ponta aos domingos, que particularmente eu acho muito especial, haja vista que em vidas muito próximas a essa, estávamos num domingo pela manhã indo para um outro destino, né? Muitos de nós indo para a igreja, e hoje estar aqui falando sobre projeciologia, os parabastidores da projeciologia, isso é um avanço do grupo muito sério. Então, eu vejo a tertúlia matinal hoje como um presente para os intermissivistas em vários aspectos, e também para nós, enquanto voluntários da tertúlia matinal. Gratuito. Gratuito. Gratuito, todos os domingos, todos podem participar. E nesse debate, pessoal, nós também temos a participação expressiva de muitos voluntários do IPC. Então, esse ano é um ano especial, em virtude dos 40 anos aí do tratado, né? Está o professor Ailton, o Gabriel, a Graça, o Copo, muita gente prestigiando e já abrindo os trabalhos em relação aos 40 anos do tratado. E uma outra questão, na fala do Loche, que eu pensei aqui, é o quanto nós temos a ganhar quando as várias especialidades da conscienciologia transitam pela projeciologia. A Apex tem um programa, acho que ainda tem, né, ministrado pelo professor Oswaldo, de estudar, o Clube do Livro, de estudar o tratado de projeciologia. Então, a gente avança em muitas especialidades, mas vai entrar o Reurbanizados. Agora, felizes seremos se todo instante que a gente avança, a gente não perder de vista a projeciologia, né? Penso que todo mundo tem a ganhar com isso. É a base de tudo. É Quem tem, tem. Sim. Professora, muitas graças. E nessa tertúlia matinal de número 484, nós tivemos 190 teletertulianos matinais, tivemos 180 acessos e 48 presentes aqui no tertuliário. A todos e todas, excelentes reflexões sobre a projeciologia, sobre o estudo evolutivo da projeciologia, e até o próximo domingo e mais uma tertúlia matinal.